Bom, quinto ano, boa tarde, né? Hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Antes eu vou passar alguns pré-requisitos para entendermos a noção de números, algarismos e as posições dos números inteiros antes de entrar no sistema decimal, tá? Então nós temos aqui, ó, os números, né? Eles são infinitos. E os algarismos, nós temos ó lá, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses números, nós montamos, desses algarismos, nós montamos os números, que são infinitos. Esse símbolo aqui, esse 8 de ladinho, é o símbolo do infinito, tá? Então, nós temos também as posições dos números inteiros. Então, eu fiz um número aqui, 1521. Então, para vocês lembrarem, vocês já sabem, né? Que a casinha da minha direita aqui é a unidade, depois é a dezena, centena e milhar, que também pode ser a unidade de milhar. Tudo isso vocês estão carecas de saber, né? Nós temos o material dourado, que vai aparecer aí na apostila de vocês. Para que serve o material dourado? Serve para a organização das operações e ideias. Então, ele organiza o conjunto de ideias e de números, de operações. Então, nós sabemos que um quadradinho do material dourado é uma unidade, uma tirinha com 10 vale 10, dezena, um quadradinho plano com 100 quadradinhos vale 100, e o cubo vale 1000, né? Porque é 100 vezes 100, tá bom? Então, olha lá. Então, nós vamos para a parte que mais nos interessa aí. Os números decimais, vocês já os conhecem, claro, né? Então, nós podemos encontrar esses números em alguns lugares, em vários lugares. Eu coloquei aqui um exemplo da soma do dinheiro. Quando eu falo a soma aqui, é o valor total do dinheiro. Então, o número que está antes da vírgula é sempre o real, o número inteiro. E o número que vem depois da vírgula é o centavo. Então, aqui, ó, R$22, a vírgula vai separar aí para formar o número decimal, e 25 centavos. R$102, a vírgula vai aparecer aqui para informar que é o número decimal, e 39 centavos, tá? Isso aí vocês já estão carecas de saber, né? Então, nos supermercados, nos preços identificamos os números decimais. Então, se nós pegarmos uma etiquetinha de uma loja, eu desenhei uma etiquetinha aqui bonita, né? Quinto ano, tristeza. Então, olha lá. Aqui é uma etiquetinha de R$4, né? Nós usamos aqui a vírgula, para quê? A vírgula para informar que é um número decimal, que tem a vírgula. Então, aqui eu tenho 4 inteiros. Aqui eu já posso falar para vocês que o número que vem antes da vírgula, ele é inteiro, tá? E o número que vem depois é a parte de um inteiro. São os décimos daquele inteiro, tá? Então, olha lá, ele existe para separar o número inteiro do número decimal. Então, essa vírgula, ela existe para separar o número inteiro do número decimal, tá? Então, olha lá. Aí, eu coloquei um exemplo aqui. R$1,75. Um inteiro e 75 centésimos. Por quê? Porque nós temos a casa do décimo, centésimo e milésimo. Então, eu já tenho aqui, ó, o décimo e o centésimo, ó. Décimo e centésimo. Depois da vírgula, é só contar os números, vocês vão ver lá atrás. Então, aqui eu só quero que vocês entendam o seguinte. 1 antes da vírgula é um número inteiro, então eu já tenho 1. 75 é uma parte decimal de um número aqui que pode se formar um inteiro. Então, para formar aqui R$2, quantos falta aqui para esse número, para essa conta? 25 centavos, certo? Se eu colocar 25 centavos aqui, vai dar R$2, aí vão ser 2 inteiros, tá? Então, aí eu fiz uma tabelinha para vocês verem, né? Tabelinha que vocês já conhecem. Então, eu fiz com a vírgula, tá? Então, olha lá, unidade, dezena e centena, nós sabemos, né? Que a unidade é única, dezena 10 e centena 100. E nós temos décimos, centésimos e milésimos. Então, o décimos é dividido por 10, o centésimo dividido por 100 e o milésimo dividido por 1000. Então, aqui são centenas simples, que vocês aprendem desde o segundo ano, e a dezena de milhar, tá? Então, olha lá.
Então, olha lá, eu tenho um inteiro, fiz a setinha para vocês. E esse 2 aqui é décimos. Por quê? Porque eu tenho só um número, ó, depois da vírgula. Tá vendo, ó? Um número depois da vírgula. Tá vendo? Então, olha lá, um inteiro e 2 décimos. Um algarismo após a vírgula. Então, olha lá, eu tenho um inteiro, antes da vírgula é um inteiro. E depois da vírgula, eu tenho só apenas um número. Então, se eu tenho um número, é um décimo, tá? Então, olha lá, aqui já aparece uma outra situação. Eu vou deixar aqui essa folha para vocês entenderem. Olha lá. Então, eu tenho R$25, e 69 centavos. Então, eu tenho 25 inteiros. Inteiros por quê? Porque está antes da vírgula. E 69 centésimos. Por que 69 centésimos? Porque eu tenho dois números depois da vírgula, ó. 1, 2, ó. 1, 2. Ele é centésimos. Entenderam? Eu acredito que sim. Então, olha lá. Também tem um outro número aqui. Vou usar a minha tabelinha aqui também. Então, olha lá. Eu tenho R$361 e 742 centavos. Vamos supor que seja assim, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então, eu tenho 361 inteiros, porque ele está antes da vírgula, e 742 milésimos. Por quê? Eu não tenho 3 casinhas aqui depois da vírgula, então eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, aqui, a vírgula, 1, 2, 3. Então, a terceira casa depois da vírgula é milésimo. Então, o número é milésimos, tá? Acredito que vocês tenham entendido. Então, olha lá. Precisamos sempre observar onde o algarismo está. Então, você tem aqui, ó, 0,06. Eu não vou ler assim esse número, né? Então, se aqui não existe um inteiro, então, eu vou ler os dois números que estão depois da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. É a mesma regrinha, ó lá. Vírgula, 1, 2. Então, é centésimo. Então, eu tenho 2 casas após a vírgula e eu tenho 6 centésimos, tá? Então, olha lá, uma casa após a vírgula é o décimo, 2 casas após a vírgula é o centésimo, 3 casas após a vírgula é o milésimo. É o que nós estamos falando aqui, ó. Uma casa após a vírgula é o décimo, 2 casas após a vírgula é o décimo, 3 casas após a vírgula é o milésimo, tá bom? Então, olha lá. Aqui, nós temos a adição e a subtração, que é muito parecido com a subtração e a adição que vocês fazem sem a vírgula. Só que nós vamos fazer com a vírgula. Então, olha lá, eu tenho 10 inteiros e 6 décimos. O importante da continha, quando eu for montar uma continha com vírgula, tem que estar vírgula embaixo de vírgula, vocês já sabem isso. E aí, os buraquinhos que não tem número, nós acrescentamos o 0 e montamos a continha normalmente. Na continha de menos também, nós temos que prestar atenção, porque o número inteiro maior precisa ser o número dominante da conta, tá? Tudo bem? Porque se eu colocar esse em cima e acrescentar o 0, mesmo assim não vai dar para realizar a conta. Então, aqui eu vou colocar 0 e o 0. 7, 6, 1, 1. Então, eu tenho 11 inteiros e 67 centésimos. Aqui, montar a continha. 1, 3, 1, 2, vírgula embaixo de vírgula, 21 inteiros e 31 centésimos. Então, lembrando, para montar a adição e a subtração, nós temos que montar a conta vírgula embaixo de vírgula. Quando sobrar espaços, acrescentar o 0, para a gente não se confundir. E o resultado, nós temos que também colocar vírgula embaixo de vírgula. Ou apenas contar, né? Olha lá, uma casinha, 2 casinhas. Uma casinha, 2 casinhas. E colocar a vírgula. Tá, quinto ano? Bom estudo. Bom estudo. E amo vocês. Até mais tarde.